Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Hoje iremos apresentar sobre a Illumina e o kit Genoscreen Diplex MIC-TB. Meu nome é Michele Pena, sou especialista em genômica pela Illumina. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela Mycobacterium tuberculose e por Mycobacterium tuberculose do seu complexo. Essa doença, ela infecta os pulmões e ela pode se espalhar pelo ar entre as pessoas e que, embora tratável, ela apresenta uma alta taxa de resistência, né, a drogas, o que complica, né, o controle global da tuberculose e a sua erradicação. Sobre essa parceria entre Illumina e Genoscreen. Illumina e Genoscreen firmaram uma parceria com o objetivo de impactar positivamente, né, a tuberculose, combatendo assim melhor a tuberculose. E eles fizeram isso porque dessa forma conseguiriam, né, globalizar as vendas, o suporte, a distribuição do ensaio do Genoscreen MIC-TB, que é um ensaio, né, baseado em sequenciamento de nova geração para detecção, né, da tuberculose resistente a drogas. E essa parceria, né, ela está com uma estratégia alinhada da Organização Mundial de Saúde para erradicar, né, a tuberculose até 2035. Hoje, a tuberculose ela comete 10,6 milhões de pessoas com a tuberculose na forma ativa. 450 mil desses casos eles são resistentes à rifampicina e 3 de cada 10 pessoas que apresentam, né, a resistência a algumas drogas de tratamento contra a tuberculose são tratadas, ou seja, é uma baixa taxa de tratamento, né, para quem apresenta esse perfil de resistência. E quem é a Genoscreen? A Genoscreen é uma empresa que inovou na parte de genômica e tem uma expertise de mais de 20 anos. Ela é baseada na França, possui mais de 40 funcionários. Ela hoje trabalha com 80 países e trabalha diretamente com a indústria farmacêutica global e a indústria de cosméticos, assim como alguns institutos, né, de pesquisa internacionais e de saúde pública. O kit, né, de Plex MIC-TB direcionado, ele é realizado a partir de amplicons para identificação da tuberculose e da resistência a drogas. E junto desse kit você tem uma solução de análise para poder, né, fazer a correta genotipagem e a relação de marcadores de resistência. Esse kit ele foi validado com bibliotecas e plataformas da Illumina. A empresa Genoscreen tem uma performance no mercado compatível com certificações como ISO, o GCLP, Compliance, entre outros. E a Illumina, junto com a Genoscreen, ela fez uma parceria com o projeto Sequence Treat to Find, que começou em 2019, para validar, né, a performance de sequenciamento de nova geração. Agora eu gostaria de trazer algumas informações do produto. O Diplex MIC-TB, ele é um kit que possibilita a identificação de resistência a 15 drogas, e isso entre 24 e 48 horas de performance do kit. O kit ele pode detectar variantes minoritárias, o que pode potencialmente conferir heterorresistência abaixo de 1 a 3%. O interessante desse kit é que é um kit que você consegue trabalhar a partir da amostra primária, a partir do escarro do paciente. Você não precisa necessariamente fazer uma cultura para poder fazer, né, a identificação do complexo de micotuberculose ou dos marcadores de resistência a drogas. Vocês podem trabalhar de cultura e vocês podem fazer a identificação, né, de Mycobacterium tuberculose do seu complexo por diferentes tipos de genotipagem. Por exemplo, o Spolygotype e o SNP type. Vocês conseguem também fazer a identificação de mais de 100 Mycobacterium não tuberculose. Além disso, traz o benefício de você já ter uma solução de análise acoplada, né, ao kit, a geração de dados por NGS, que ela é uma análise automatizada
com uma fácil interpretação. Esses resultados eles podem ser visíveis a partir do Diplex Web App. A Illumina e a Genoscreen hoje comercializam em conjunto 2 combos para o kit Diplex. Então, a gente tem o kit Diplex MIC-TB Combo com o Illumina DNA Prep Kit e o Diplex MIC-TB Combo XT Kit. O kit do Diplex MIC-TB com o Illumina DNA Prep, ele já traz o kit Diplex, que permite a amplificação, né, de 48 amostras, o Illumina DNA Prep, que vai ser o kit responsável pelo preparo de biblioteca a partir dos amplicons, os índices, que vão permitir a identificação de cada amostra dentro da sua corrida, e a chave de acesso ao software de análise para 48 amostras. A diferença do kit Diplex MIC-TB Combo IDP Kit do Diplex MIC-TB Combo XT Kit é que o Combo XT Kit ele traz o preparo de biblioteca com o Nextera XT. Então, basicamente, a diferença entre eles é o kit de preparo. A gente fortemente recomenda, né, o Illumina DNA Prep por ser um workflow, né, um pouco mais rápido e com menos passos. Como eu mencionei, o kit ele já traz a chave de ativação para o software de análise, o Diplex MIC-TB Web App. Então, vocês conseguem fazer essa análise em um software que é proprietário da Genoscreen, sendo esse software disponível em nuvem. Ele ainda não está vinculado ao BaseSpace. Você tem um acesso, né, provido por um website, então você tem um link, faz o acesso desse link e usa o código de ativação que veio junto com o seu kit. Essa análise ela é hospedada, né, por Bluebee, e você não tem nenhum custo adicional para essas análises. E sobre os alvos que são, né, investigados no kit Diplex MIC-TB. Então, a gente tem 18 genes que são associados com resistência a drogas e que vão te dar informações sobre a resistência a 15 antibióticos. Vocês têm alguns alvos, né, a mais para poder possibilitar a identificação de micobactérios na tuberculose. Vocês têm vários alvos, né, para fazer a tipagem, né, da linhagem do complexo de micotuberculose. Todo esse ensaio, ele cobre aproximadamente 13 mil bases, né, do genoma, e você tem um protocolo rápido, que desde a amostra até os resultados, vai de 24 a 48 horas total. E algumas informações, né, analíticas e técnicas sobre esse produto. O MIC-TB Combo Kit, como eu mencionei, né, toda uma linha de preparo dessa biblioteca em até 48 horas. Então, no primeiro passo, a gente tem, né, a extração da amostra. Então, você vai isolar, né, o DNA da sua amostra, seja cultura, seja de escarro, né? A gente tem algumas recomendações dentro do manual do Diplex MIC-TB. O segundo passo trata-se da PCR com os primers específicos, né, para amplificação dos marcadores que foram selecionados pelo Genoscreen como sendo os de identificação dos micobactérios tuberculose do complexo e também, né, dos marcadores de resistência a antibióticos. E vocês têm a possibilidade de fazer o preparo de biblioteca com o Illumina DNA Prep ou com o Nextera XT. O sequenciamento ele é feito, né, em kits com 300 ciclos para possibilitar um sequenciamento pair-range de 150 ciclos. A recomendação da cobertura é de 300 mil reads a 500 mil reads, e vocês podem utilizar equipamentos como o iSeq, MiniSeq, MySeq e NextSeq. E a análise, como eu mencionei previamente, pode ser realizada no Diplex MIC-TB Web App. Alguns detalhes técnicos, né? O input de amostras para esse tipo de ensaio, ele pode ser, né, o DNA genômico, tanto do escarro quanto da cultura. Você parte de uma quantidade de input de 9 microlitros de DNA a 1 picograma por microlitro do DNA de micobactéria, né? Então, você começa, por exemplo, de 20 microlitros de cultura termolizada ou 200 microlitros de escarro. O preparo de biblioteca pode ser realizado com Illumina DNA Prep ou com Nextera XT.
O sequenciador recomendado pode ser o iSeq, MiniSeq, MySeq, NextSeq 500, 550 ou NextSeq 1000 e 2000. A recomendação de leitura é um pair range de 150 bases. O limite de detecção é de 100 a 1000 genomas de micobactério por amostra, né, o que é abaixo de detecção de microscopia, por exemplo. E o input do software é o arquivo FASTQ. Um pouquinho sobre a preparação, né, e a extração do DNA. A performance do kit, ela vai depender da quantidade de input que você tem de bactéria, né, da carga de bactéria que você tem na amostra e também da eficiência do processo de extração. O uso, então, de DNA extraído de material, né, descontaminado, que tenha tido, por exemplo, a inativação por calor, né, dos amostras a partir do escarro, né, descontaminadas, o DNA pode ser extraído e a gente recomenda que sejam utilizadas amostras que tenham a microscopia positiva. Mesmo que essas amostras elas tenham a microscopia negativa, né, que pode estar abaixo do limite de detecção, vocês podem performar o kit, vocês podem executar, né, o preparo com o kit, mas a gente não consegue garantir a performance, né, a detecção dos alvos que vocês precisam. O kit, ele pode ser utilizado com DNA extraído de cultura, né, ou de amostras inativadas por calor. O kit ele não foi avaliado em amostras obtidas de pacientes com tuberculose já em tratamento. E um pouco sobre a PCR e o preparo de biblioteca. A PCR ela é feita nas amostras, né, do DNA extraído tanto de cultura ou de escarro. O kit ele contém 48 testes, sendo que desses 48 testes, 45 serão para as amostras e 3 para os controles. Um controle negativo, um controle interno e o controle positivo. E os controles, eles existem para avaliar a performance, né, do seu ensaio dentro do software de análise do Diplex. O controle interno, ele consiste em um DNA que não é de micobactéria e é usado como controle de inibição da PCR. O preparo de kit, ele pode ser tanto Illumina DNA Prep como Illumina Nextera XT. No sequenciamento, vocês podem escolher diversas plataformas da Illumina, desde o iSeq até a família do NextSeq. Então, no iSeq, vocês podem performar 16 amostras, no MiniSeq 24, no MiniSeq com o kit High Output 72, no MySeq 48 amostras e no NextSeq você chega, né, a 384 amostras. Na análise, como eu mencionei, é uma análise que é amigável ao usuário, é realizada a partir do arquivo FASTQ e vocês conseguem fazer, né, esse upload dos arquivos que saem do sequenciamento, tanto de forma manual como de forma automática. Cada kit que vocês recebem, eles têm um crédito de 48 análises, e se por um acaso alguma análise falhar, a gente pode recuperar esse crédito para vocês. Os resultados, eles podem ser visualizados no PDF, e no PDF a gente tem duas formas de detalhar as informações, um report que vem trazer todas as informações, né, relativas à identificação, né, do micobactério, da linhagem, dos marcadores de resistência, e um reporte sumarizado, um pouco mais enxuto. E vocês têm acesso também ao arquivo de Excel. Esse arquivo de Excel traz informações como resistotype, a identificação das mutações, os resultados de genotipagem e as métricas do sequenciamento. Você pode, né, compartilhar esses resultados com alguns colegas de equipe, assim como com a equipe de suporte, né, do Diplex. Para você fazer esse compartilhamento, basta vocês fornecerem, né, um e-mail de acesso. Vocês podem selecionar o que desejam compartilhar, vocês podem compartilhar algumas amostras, alguns resultados, e você pode permitir ou não que a pessoa com quem você compartilhou salve, dê print ou recompartilhe os resultados. Sobre os controles são uma parte importante do ensaio do Diplex MIC-TB, porque ele indica, né, que as variantes foram chamadas de uma forma curada, quando a gente tem, né, uma quantidade de input de DNA
suficiente, que a amplificação dos alvos de micobactério não foram inibidos durante a PCR e que a preparação está livre de contaminação. Alguns controles abaixo foram os controles validados dentro de diplex MIC-TB. E a especificidade da análise ela é avaliada porque você tem um controle em que não há DNAs de micobactério e quando esse controle ele é validado, permite indicar que as amostras elas foram realmente validadas por terem DNA de micobactério e que ali não houve nenhuma inibição por existir outros tipos de DNAs dentro da sua amostra. E se você não tem uma amplificação não específica, né, com esse controle com outras amostras que não de micobactério, os resultados eles não vão ser impactados. E a Illumina traz um portfólio também para a detecção de tuberculose. Então, a gente tem 3 opções. A gente tem a opção do kit Diplex MIC-TB, que eu acabei de apresentar, que pode ser executado a partir de amostras de cultura ou de amostras de escarro, num preparo de amostra até o resultado de menos de 48 horas, ele identifica micobactério tuberculose e micobactério não tuberculose, e você tem, né, uma amplitude muito grande de marcadores de resistência a drogas. Você tem a opção de fazer o sequenciamento do genoma completo, mas para isso você precisa partir da cultura. Como a cultura ela leva aproximadamente 2 semanas, mais as 48 horas de preparo, mais o tempo de análise, você vai ter aí um passo longo, né, de aproximadamente 3 semanas para concluir, né, essa análise. Você consegue fazer a identificação através do genoma da linhagem, né, do genótipo exato do micobactério, e você consegue também fazer uma comparação epidemiológica, né, com essa sequência. E com o sequenciamento completo do genoma, vocês têm a possibilidade de identificar, né, mecanismos de resistência a drogas que sejam conhecidas e que não são conhecidas. E um outro painel que temos é o painel de patógenos respiratórios. É um painel que faz o enriquecimento da amostra com sondas. Ele pode ser trabalhado tanto de cultura como de amostras primárias. Nesse painel existe a identificação de mais de 280 patógenos. Você também tem um workflow de aproximadamente 48 horas, que ele identifica tanto bactérias, fungos, vírus e marcador de resistência, né? O marcador de resistência à tuberculose seriam 8 antibióticos, e você tem a identificação de micobactéria tuberculose. Quando a gente fala num workflow de pesquisa voltado para identificação, detecção de tuberculose, em um primeiro momento a gente tem a microscopia, né, que é feita diretamente do escarro. Depois você faz, né, um teste baseado em PCR para detecção, né, da micobactéria tuberculose e da resistência à rifampicina. Num segundo momento, você amplia essa investigação de marcador de resistência para a isoniazida, através, né, do LPA de primeira linha, e no LPA de segunda linha você já tem, né, um espectro maior de investigação com relação a marcadores de resistência. Ou você pode também fazer uma análise fenotípica através de cultura. Sendo que todos esses passos, tanto do LPA quanto da cultura líquida, eles podem ser substituídos por ensaios de identificação, né, de micobactéria e dos marcadores de resistência de nova geração. Então, se vocês utilizarem, né, o NGS, vocês conseguem suprimir etapas que podem levar até 60 dias para serem executadas. E existe uma grande diferença entre você seguir como investigação, que a gente chama de investigação direcionada, que é a investigação por Target NGS, e uma investigação para o Whole Genome Sequencing. Quando a gente fala de introduzir, né, nessa linha de identificação, né, de genotipagem, marcador de resistência, o Whole Genome Sequencing, a gente está vendo uma vigilância dessa resistência, né, a antimicrobianos, e com o Whole Genome Sequencing vocês conseguem identificar mutações tanto conhecidas como mutações não conhecidas. E você tem uma alta resolução
né, para uma investigação epidemiológica se você está utilizando o genoma completo. Já o Target NGS, ele traz outros benefícios, porque você consegue identificar rapidamente variantes conhecidas, fazendo assim uma vigilância da resistência de drogas, e vocês conseguem direcionar para uma investigação epidemiológica inicial. E a gente tem hoje na literatura diversas referências que já mencionam a utilização do diplex MIC-TB para a identificação de micobactéria tuberculose e micobactéria não tuberculose. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Aqui está meu contato. Fiquem à vontade para poder nos acionar. Obrigada. Obrigada, Mi. Vou compartilhar minha tela agora. Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre essa comunicação rápida que foi publicada pela Organização Mundial da Saúde ano passado, né? Até ontem a gente teve um update de algumas dessas guidelines, que eu vou tentar falar um pouquinho aqui para vocês hoje. Então, essa publicação, ela teve como objetivo trazer o uso do sequenciamento de nova geração para detectar a resistência de drogas na tuberculose. E essa publicação, ela é histórica, porque pela primeira vez a Organização Mundial da Saúde trouxe uma orientação para o uso de sequenciamento de nova geração para o uso clínico. E essa publicação, ela já está fazendo um impacto enorme para aqueles que realmente precisam dessa solução hoje. E o que a gente tem nessa publicação é muito positivo, porque eles mostram muitos dados desse sequenciamento de nova geração para resistência de droga e na tuberculose, e eles veem que essa metodologia, ela é muito acurada, ela é custo-efetivo, claro que dependendo do contexto, do laboratório, da droga que você está testando, e ela é aceitável e implementável sobre rotinas de laboratório. Então, não é nada absurdo da gente conseguir implementar até num nível nacional. Então, qual que foi o objetivo principal dessa comunicação? Foi realmente informar os programas de tuberculose nacionais e também todos os stakeholders, laboratórios, hospitais, das mudanças, né, principais que estão disponíveis para a detecção de drogas resistentes na tuberculose e permitir uma transição rápida no planejamento num nível nacional. Então, esse anúncio, ele foi o resultado de um programa chamado Seek and Treat Trial, tá? Que foi em colaboração da Organização Mundial de Saúde e fundado pelo UNITAID. E a principal objetivo desse projeto foi realmente gerar evidência, né, para que a gente tenha uma capacidade em nível nacional, e quando eu falo nacional, são de diversos países mesmo, para suportar a adoção do sequenciamento de nova geração para uma diagnose mais compreensiva da resistência de drogas na tuberculose. Então, o que eles fizeram? Eles sequenciaram várias e várias amostras, né? Então, na publicação dele, ele tem todos os números direitinho, mas algo que eu achei bem interessante foi que eles publicaram essa nota em 2022, também abrindo esse projeto para outros laboratórios. Então, qualquer outro laboratório mundial que tivesse dados para contribuir, sequências para contribuir para esse projeto, poderiam entrar, né? Então, eles tiveram dados mundiais nesse projeto, que é muito legal. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram todo esse banco de dados, que é gigantesco, e eles fizeram a avaliação do uso do sequenciamento de nova geração numa workflow, num fluxo de análises que fosse end-to-end. Então, desde a amostra que era clinicamente processada daquele paciente, até o resultado final para o usuário final, né? No laudo para o usuário final. E a partir destes testes, eles fizeram a avaliação de todos os produtos comerciais disponíveis para aquele propósito, né? Que é o propósito de encontrar resistência de drogas na tuberculose. Então, eles testaram estes produtos comerciais com esses dados que eles produziram, de acordo com uma metodologia que eu vou discutir agora nos próximos slides, e a partir disso criaram modelos de implementação e orientação para o uso de sequenciamento de nova geração
no uso clínico. E nesse momento, eles têm dois resultados principais. O primeiro resultado, esse é o TB Knowledge Sharing Platform, que é basicamente uma plataforma de compartilhamento de dados, onde possui vários recursos lá dentro que estão disponíveis para todo mundo consultar. Então, é algo público. E lá dentro tem também um catálogo de mutação do Mycobacterium tuberculosis, onde você vai ter toda a associação da mutação com a droga resistente. Então, isso está disponível publicamente. Mas o objetivo principal e o que eles querem com isso realmente é o compartilhamento de dados. Se a gente tem uma nova mutação, se a gente tem uma frequência diferente, uma droga diferente, um produto comercial diferente, a Organização Mundial da Saúde quer que isso fique realmente disponível para todo mundo, em todos os países, né? Que é bem interessante. Então, para eles entenderem quais são os melhores produtos comerciais para o uso clínico nessa finalidade, eles primeiro precisavam definir o que seria um produto de sequenciamento de nova geração alfa. Então, nesse caso, eles definiram como um sequenciamento massivo e paralelo que fosse possível detectar drogas resistentes na tuberculose. E para essa solução ser avaliada, ela precisaria ser, como eu disse, end-to-end. Então, começar, né, de uma amostra processada clinicamente e terminar, né, num relatório para o usuário final. E esse produto também deveria ser capaz de detectar mutações resistentes à droga, né, no complexo do Mycobacterium tuberculosis. Claro que baseado no catálogo de mutações que eles mesmos publicaram, devido a toda a extensão dessa pesquisa que eles fizeram. E a performance dos testes, elas foram avaliadas considerando a sensibilidade e a especificidade de várias drogas, que neste caso foram 10, mas em geral a especificidade precisa ser maior que 96% para todas as drogas. E apenas 3 produtos bateram esse critério de inclusão da World Health Organization na WHO. Então, essa tabelinha, ela mostra um resumo do que foi achado, né, e publicado pela WHO. Então, nessa primeira coluna, a gente tem a classe da droga. Então, a primeira linha, a gente tem 5 drogas. Na segunda linha, mais 5 drogas. E aqui a gente possui 4 produtos. Então, vamos começar com o que está fora desse quadrado vermelho, né, mais à sua direita. Então, neste caso, a gente tem o ABL, Diptyque, DBAC, que ele não teve os critérios necessários para entrar na avaliação do RUM, tá? Então, ele, por hoje, né, até o que a gente tem publicado, ele ainda não é aceitável para o uso clínico. O próximo, que é o Shengting Biotech DB-SIC, ele foi aprovado e endossado pela WHO apenas para o etabutol. O próximo aqui no meio, a gente tem o Oxford Nanopore, NanoTB, onde ele foi endossado e aprovado para 6 drogas, 3 para a primeira linha e 3 para a segunda linha. E o primeiro aqui foi o que a Michelle falou, que é o Diplex MyCTB, que foi aprovado para todas as 3 drogas. E algo muito importante nesse passo que eles falam é que qualquer extrapolação desses achados para qualquer outra marca de produto não pode ser feita. E qualquer outro produto para entrar no meio clínico, ele precisa ser avaliado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Então, quais são os próximos passos? Então, eu já adianto aqui que ontem foi publicada uma atualização da Organização Mundial da Saúde Operational Handbook. Então, já está disponível para consulta e todos esses updates, eles vão ser implementados no software de análise da Illumina, com o kit da Illumina. Mas, além disso, o WHO, ela tem esse TB Knowledge Sharing Platform, que é essa plataforma que eu falei para realmente tornar os acessos de dados mais fáceis para todos. Então, tem vários recursos lá dentro. Tem orientações, tem guidelines, tem implementações, tem learning tools, tudo em um lugar só.
Eles têm um catálogo de mutação, que novamente é todas as mutações do complexo Bacterium tuberculosis, e com a sua associação à resistência à droga, tá? Então, sempre eles vão fazendo o update deste catálogo também. A Policy Guidelines também está para ser publicado a qualquer momento. O WHO Operational Handbook, que eu falei para vocês, que foi lançado o update ontem, 184 páginas, e ele dá toda a orientação nas tecnologias recomendadas, como introduzir o sequenciamento no seu laboratório, quais são os programas, os algoritmos. Ele dá toda a orientação sobre que droga é apropriada para que produto, qual a sensibilidade, a especificidade, o budget. Então, é tudo descrito lá nesse handbook. E eles possuem vários webinars. Então, o webinar, ele é realmente para disseminar esses conhecimentos. E eles têm muito webinars em níveis nacionais, né? Porque eles sabem também que a gente possui uma realidade um pouco diferente, talvez, de outros países. Então, eles têm webinars para treinamento de laboratório, para budget, para orçamento, para facilitar mesmo essa transição do laboratório para o sequenciamento de nova geração. Mas, de qualquer forma, a Organização Mundial de Saúde, ela indica que todos os hospitais, laboratórios e stakeholders busquem orientações antes de começar essa transição. E aqui a Organização Mundial de Saúde te dá bastante material para isso, tá? E esses aqui são apenas alguns recursos que estão naquela PUTB Knowledge Sharing Platform que eu falei para vocês. Então, a primeira é o Technical Guide, que vai desde o uso do sequenciamento de nova geração até como detectar essas mutações. O catálogo em si de mutações, que também eu falei com vocês, que vai ligar realmente as mutações do complexo do Mycobacterium tuberculosis com a sua associação à resistência a drogas. E o Operational Handbook, que foi feito o update ontem, tá? Então, é aqui na linha de cima esse azul aqui que foi feito o update ontem. Aqui também eu trouxe outras referências que vocês podem encontrar, né, fora da página do WHO, mas que estão relacionadas com o estudo do Find, Seek and Treat. Não vou entrar em detalhes nesses recursos, mas vou deixar aqui caso vocês queiram consultar. Então, em sumário, o que a gente tem? A gente tem que essa publicação do WHO, ela mostra, sim, evidências que o uso do sequenciamento de nova geração alvo para detectar tuberculose resistente a medicamento, ele é muito eficaz. Claro que depois do diagnóstico da tuberculose, né? Você precisa ter o paciente diagnosticado e aí você pode correr esse teste para olhar a resistência à droga. E esse guia, ele vai te dar indicações realmente de como prosseguir nessa análise e vai realmente ajudar as decisões clínicas para tratamento de tuberculose nos pacientes. Algo importante é que eles mencionam que essa classe de teste de NGS, ela não substitui as recomendações do WHO para o diagnóstico rápido como o qPCR. Tá? Porque a gente sabe que o qPCR é mais acessível, é mais barato, é mais fácil de performar, mas ele é mais limitado, por exemplo, à resistência da rifampicina. Tá? Algo também importante é que o sequenciamento de nova geração, ele não vai substituir o teste de droga de suscetibilidade de fenotipo e os testes rápidos, tá? Mas esses testes, eles podem ser mais demorados e mais restritos. E, em complemento, neste teste, não se cobre outras bactérias que não seja da tuberculose, e este teste, como sequenciamento de nova geração, ele entra como uma alternativa, como um teste de resistência a multidrogas. Por quê? Porque esse teste de sequenciamento de nova geração, ele pode ser performado muito rapidamente para várias drogas simultaneamente, e ele pode sim ser considerado uma alternativa inicial para priorizar populações. E quem que vai se beneficiar mais desses testes são indivíduos que realmente requerem um teste mais rápido, compreensível de suscetibilidade de drogas e que tem um acesso limitado a esse teste fenotípico, tá? Algo que eles também falam é que apesar do sequenciamento de nova geração conseguir prover
né, um resultado dessa suscetibilidade rápido, o que pode impactar nas decisões de tratamento para alguns pacientes, ainda existe algumas sensibilidades subóticas de algumas drogas, né, que não estão dentro daquelas 10 drogas que eu descrevi para vocês. Então, nesse caso, se houver uma sensibilidade subótica, então fora daquelas drogas, o teste de suscetibilidade a drogas fenotípico, ele ainda é apropriado. E a última coisa que eles falam, que também eu acho importante comunicar, é que eles dizem que qualquer extrapolação de dados que foram publicados, né, pela WHO, elas não podem ser feitas para qualquer outro produto comercial, tá? Então, qualquer outra classe de produto comercial para ser utilizado em uso clínico, ele precisa ser avaliado pela WHO antes, do uso nesse laboratório, nesse hospital. Bom, é isso. Vou deixar meu e-mail aqui também, caso alguma dúvida.